Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do Resenha Rubro-Negra. Vocês viram o vídeo aí, né? Esse vídeo aí é a nação rubro-negra trocando ingressos para o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Sinceramente, eu achei que não ia dar muitas pessoas amanhã lá no estádio devido à decepção da final da Libertadores da América ocorrida nesse sábado. Essas imagens são do Tosa Fla, lá do Twitter, e a nação rubro-negra parece que vai mesmo seguir aquela máxima de vou te apoiar até o final. E é isso que me anima em ser torcedor rubro-negro. É isso que me anima em continuar torcendo pro Mengão queridão. Sempre foi assim. A torcida sempre andou do lado do time. A gente briga, a gente cobra, mas a gente está sempre presente. E parece que amanhã não deve ter casa cheia, mas deve ter um bom público pro jogo contra o Ceará. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre o início da reformulação do Flamengo, onde o Renato Gaúcho puxa a fila. O Renato Gaúcho deve ser demitido hoje. Não tem mais clima para ele permanecer no Flamengo. Há até rumores que ele já teria se despedido de alguns jogadores e que hoje será a despedida derradeira dele. O que impede a diretoria de mandar o Renato Gaúcho embora? Absolutamente nada. Pelo contrato pequeno que foi feito entre as duas partes, mandá-lo embora a um mês de terminar o seu contrato não implicaria numa multa gigante que o Flamengo teria que negociar, que o Flamengo teria que parcelar, tendo um prejuízo grande. O salário do Renato Gaúcho foi um salário teste, um salário para 3 meses só, cerca de 600 mil reais. Também não demandaria nenhum investimento muito alto para a diretoria. São apenas 4 ou 5 jogos para o final do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está praticamente com a mão na taça, pode ser campeão nesta quarta-feira. É muito difícil a gente conseguir revirar esse resultado do Campeonato Brasileiro para cima do Atlético. O time não joga nas mãos do Renato Gaúcho. Então, ter o Renato Gaúcho ou ter o Mauricinho Marcelo Fera nas mãos dá no mesmo. O que implica nessa demissão antes do tempo é na questão de como os demais treinadores haverão o Flamengo. Muitas pessoas não entendem, mas o Marcos Braz tenta segurar o treinador até o fim do contrato sempre, porque é ele que vai lá na Europa, ou é ele que vai na Argentina, é ele que vai no Uruguai para negociar com novos treinadores. Daí ele que tem que dar as explicações por que o Flamengo não cumpriu o contrato com o Domenech, por que o Flamengo não cumpriu o contrato com o Rogério. E aí sabe o que acontece? Os caras pedem um contrato com uma multa substancialmente gigante, porque a fama do Flamengo é de não cumprir contrato com os seus treinadores. Por isso, Marcos Braz fica insistindo em cumprir contrato com os treinadores. Ele esquece um pouco do campo e pensa um pouco na imagem que o Flamengo vai ter lá fora, e lá fora eu digo aqui no Brasil, na Europa, fora do Flamengo, quando for tentar contratar um novo treinador. São muitas as explicações que ele tem que dar, as explicações às vezes não convencem e o Flamengo acaba tendo que pagar um valor maior pelo treinador que está tentando contratar, porque o treinador que vai chegar não confia que terminará o projeto que vai começar. Esse é um dos problemas que leva o Marcos Braz a querer sempre que o Flamengo cumpra seus contratos com os treinadores. Mas no caso do Renato Gaúcho, eu não vejo outra opção a não ser a demissão dele hoje. Tá? Não tem como segurá-lo até o final do ano, porque a torcida vai vaiar, a torcida está revoltada com o Renato Gaúcho e tem que estar mesmo. Fora Renato Gaúcho não pode parar, tem que continuar nas redes sociais, o torcedor tem que mostrar sua indignação, porque esse final de brasileiro aí, os jogadores vão jogar por nós, pelo vexame que deram na Libertadores. Então, com Renato, sem Renato, o time vai jogar de uma forma diferente, vocês podem ter certeza disso. Pena que vai ser tarde demais. Agora, eu vejo várias manifestações na internet sobre a profissionalização do departamento de futebol como um todo. O que seria essa profissionalização do futebol como um todo? Seria, por exemplo, a saída do Marcos Braz para a chegada de um dirigente profissional. Vamos entender primeiro o que significa profissional. Profissional significa uma pessoa que estudou para ocupar determinado cargo e tem nesse cargo a remuneração. Essa é a definição de profissional, correto? Então a ideia seria, tira o Marcos Braz e vamos trazer alguém que estudou para estar ali e que é um profissional da Europa,
que não tem esses vícios aqui do Brasil, que não tem esse jeitinho que a gente dá por aqui, que não é paternalista com os jogadores, que enxerga os jogadores como funcionários e que como funcionário eles têm que cumprir tudo que o clube determinar, sem mimimi, sem poroporó, ou seja, um profissional de verdade. Mas tem um grande problema, a gente tem que entender hoje como funciona o organograma do Flamengo. Previsto em estatuto, o cargo de presidente do Flamengo, obviamente, é eletivo. Então, se alguém quer que o Landim não seja mais o presidente no próximo triênio, o único jeito de tirar é no dia 4 de dezembro. É na urna, escolha um outro candidato e vote. Não tem outra maneira de tirar o Landim do Flamengo. Presidentes não caem. Presidentes saem com voto nas urnas. Então é lá nas urnas que tem que resolver a parada do Landim. Ah, eu quero que o Braz saia para um profissional chegar. No organograma do Estatuto do Flamengo, o cargo que o Marcos Braz ocupa é um cargo de vice-presidente de futebol. A sigla VP, vice-presidente, determina que obrigatoriamente o caboclo que assumir esse cargo, ele não será remunerado. É um cargo de confiança do presidente. Não existe remuneração. Então o cara que está ali, ele não é profissional, ok? O Marcos Braz não é considerado um profissional do Flamengo porque ele não recebe para ser vice-presidente de futebol. Quem pode tirar o Marcos Braz do cargo dele? Rodolfo Landim. Não é um cargo eletivo, é um cargo de confiança. A Fabrício devia chamar o Alexandre Matos para poder assumir esse cargo. De novo, Alexandre Matos é um profissional, ele recebe para isso. E o Marcos Braz não é um profissional, ele é um vice-presidente que não recebe para exercer essa função, entenderam? Por isso, não dá para pedir a cabeça do Marcos Braz para vir um profissional. Teria que mexer no estatuto do Flamengo para que os cargos fossem modificados. Isso demandaria tempo, porque precisa do Conselho Deliberativo aprovar, tem que ter debates, tem muita coisa. Não é fácil assim. Não é como trocar o Renato Gaúcho, por exemplo, entenderam? Eu até sou a favor de profissionalizar o futebol do Flamengo todinho. Mas aí nós teríamos que começar, e prestem atenção, eu estou falando do cargo e não da pessoa que o ocupa. Nós teríamos que começar pelo dirigente executivo de futebol. Eu concordo com as cobranças em cima do Marcos Braz, que ele soltou a corda, que ele está se dividindo entre Flamengo e Câmara de Vereadores, que ele está sendo paternalista demais com os jogadores do Flamengo, que ele não está sabendo cobrar o que precisa ser cobrado. Que desde que o Pelaipe saiu, o departamento de futebol do Flamengo virou uma bagunça. Eu concordo com isso, eu estou falando do cargo, tá bom? O cargo de VP hoje não cabe um profissional, porque o profissional é remunerado e a vice-presidência não é. Qual é o cargo abaixo do VP? É o diretor executivo de futebol. Quem ocupa a pasta de diretor executivo de futebol hoje? Bruno Spindel. Quais as classificações, qual o currículo que o Bruno Spindel tem para estar ocupando essa pasta, para ser diretor remunerado do Flamengo no departamento de futebol? Nenhum. O Bruno Spindel, na verdade, é aos olhos do BAP no departamento de futebol. O Bruno Spindel trabalhou com o BAP na área de marketing do Flamengo. E quando o BAP foi alçado a vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, ele queria olhos dele dentro do departamento de futebol. Então ele colocou o Bruno Spindel para ser os olhos dele em tudo que acontece no futebol e levar para ele tudo o que ele precisar saber sobre o nosso departamento de futebol. Por isso o Bruno Spindel está ali. Qualificações para estar ali, o Bruno Spindel não tem nenhuma. O trabalho dele é bom? Eu sinceramente não sei. Porque todas as vezes que a gente vai falar de futebol, a gente vai cobrar sempre quem? O Marcos Braz. É sempre em cima dele que vão as cobranças. O Bruno Spindel nunca dá explicações de nada no departamento de futebol. Não é ele que contrata. O Bruno Spindel faz um papel aí de trabalhar os contratos quando
o Marcos Braz está negociando com o jogador. É ele que fecha a questão da remuneração, da bonificação dos jogadores, do salário dos jogadores, mas ele não escolhe qual jogador vai ser comprado, ele não influencia na parte técnica daquele atleta que vai ser adquirido. Então, a função do Bruno Spindel é meio que um secretário executivo do Marcos Braz. Ali nesse cargo, a gente pode trazer, sim, alguém qualificado. E eu achei a ideia de trazer um grande profissional da Europa para ocupar esse espaço extremamente válida. Assim como os treinadores europeus, a administração dos clubes da Europa estão muito mais evoluídas do que a nossa aqui. O Flamengo começou a se reformular em 2013, muitos e muitos e muitos anos depois da profissionalização do futebol na Europa. Então trazer alguém de lá para ocupar essa vaga do Bruno Spindel, eu acho perfeita. Agora, o cargo de vice-presidente não tem como a gente trazer um profissional remunerado. E, de novo, não estou falando do Marcos Braz, estou falando do cargo. Aí, poderia trocar o Marcos Braz, se for o caso mesmo, troca o Marcos Braz por outra pessoa de confiança do Rodolfo Landim. E aí mora um grande perigo. Caso isso realmente aconteça, tem um cara nessa gestão que baba para poder assumir o futebol do Flamengo, que é louco para poder estar com as garrinhas todas em cima do departamento de futebol do Flamengo, que é o Luiz Eduardo Batista do BAP. Então, numa eventual saída do Marcos Braz, o BAP ficaria com esse departamento de futebol inteiro para ele poder convencer o Landim a assumir. E a gente sabe que o Luiz Eduardo Batista do BAP ele tem grande influência em cima de tudo, todas as decisões de Rodolfo Landim. Ele governa o Flamengo junto com o Rodolfo Landim. Em alguns momentos, ele governa o Flamengo sem o Rodolfo Landim. Então, eu não sei o que pode ser pior. O Marcos Braz continuar ou o BAP assumir. Aliás, eu sei, por todos os problemas e defeitos que o Marcos Braz tem, se abaixo dele tiver alguém com carta branca do presidente para poder assumir o futebol, ele vai acatar. E o Marcos Braz é muito bom para negociar com jogadores, isso a gente não pode discutir. O grande problema é que ele ficou limitado a só contratar. Se a gente olhar, todas as contratações do Marcos Braz foram excelentes. A Fabrício tem o Bruno Viana, quem pediu foi o Jorge Jesus. A Fabrício tem o Léo Pereira, quem pediu foi o Jorge Jesus. A Fabrício tem o Gustavo Henrique, tá, não é aquele zagueiro todo que a gente esperava, mas é um zagueiro razoável para estar no banco de reservas. As renovações do René não aconteceram com o Marcos Braz, a renovação do Rodinei não aconteceu com o Marcos Braz, o vacilo dele nas renovações, para mim, foi ter renovado já com Diego Alves e Felipe Luiz. O Felipe Luiz, para mim, era o único desses três que merecia a renovação imediata. O Diego, para mim, não merecia, porque não está conseguindo apresentar absolutamente nada, não é uma opção mais para o Flamengo. E o Diego Alves precisa de um puxão de orelhas, porque tá num chinelinho absurdo. Qualquer beliscão no bumbum é 4 dias, uma semana no departamento médico. Tem que ser chamada a atenção do Diego Alves. Falhou na final da Libertadores porque veio de uma parada que não tinha necessidade nenhuma de acontecer. Então tem que puxar a orelha do Diego Alves, porque ele precisa de sequência para ser um bom goleiro e para nos ajudar. Enquanto houver o paternalismo em cima dos atletas, a coisa vai dar ruim. Pô, Fabrício, mas se o Marcos Braz continuar, nada vai mudar com os atletas. Não era assim na época do Pelaipe, lembra? O Marcos Braz não interferia no elenco, não era ele que agia diretamente em cima do elenco, era o Pelaipe e o Jorge Jesus. O Marcos Braz realmente só contratava jogadores e dava entrevista, porque abaixo dele tinha 2 baita profissionais, Pelaipe e Jorge Jesus. Eu estou explicando isso tudo para mostrar para vocês que a barca tem que começar, o Renato Gaúcho puxa a fila, mas tem mais gente que tem que ir atrás dele. Em qual momento essas pessoas vão e de que forma elas podem ir? Então, o primeiro ponto, sou totalmente a favor da gente ter um executivo de futebol que venha da Europa para poder administrar junto com o próximo treinador a questão dos jogadores sem a interferência ou a influência do Marcos Braz. Ele só será reportado por esse profissional e reportará ao Conselho de Futebol e ao Rodolfo Landim, como era na época do Pelaipe. Deixa o cara trabalhar dali para baixo. Concordo 100%. Uma outra situação, não pode sair apenas o Renato, o Bruno Spindel ou o Marcos Braz.
Tem que sair mais profissionais do Flamengo, profissionais estes que não estão dando conta do recado. Dou nomes. Na preparação física, não há por que a gente ter o Rafael Winick e o Alexandre Sainz. O Alexandre Sainz é um amigo do Marcos Braz, que trabalhou no Flamengo em 2009, quando não tinha exigência nenhuma física, vamos falar a verdade. O Zé Roberto era uma cachaça danada, o Everton do bonde da Estela, o Adriano Imperador das festinhas, que ficava até dentro do vestiário, porque chegava tão endanonado no treino que não conseguia treinar, perdeu uma Copa do Mundo por causa disso, inclusive. Então, não tinha nada de preparação física naquele time. E o Marcos Braz trouxe ele porque eles fizeram uma dupla legal lá em 2009. Tá errado, tem que ter qualificação para trabalhar. Então, Alexandre Sanz, valeu, obrigado, hasta la vista. O Rafael Winick, nem precisa de eu falar, né? Personal trainer de academia. Tinha nada que tá dentro do Flamengo. Fora Rafael Winick com força. Mas fora agora Rafael Winick, fora agora Alexandre Sanz, aí é diferente do Renato Gaúcho. O Renato nós podemos tirar agora que a gente tem profissionais que vão tocar o time por 4 jogos. Agora, se a gente tira o Alexandre Sanz e o Rafael Winick agora, a gente fica só com o Betinho para fazer a preparação física desses jogadores para esse restinho de campeonato. Nós temos aí até o dia 9 de dezembro para poder jogar. E aí como é que fica sem preparador físico? Quem vai dar preparação física para o Flamengo? Então esses caras têm que sair depois do dia 9. Departamento médico tem que fazer uma faxina geral no departamento médico. Tem um médico do Flamengo, ele é mais velho, agora vai me falhar o nome dele, tá? Eu fiquei com o nome dele o tempo inteiro para falar com vocês e agora, na hora que eu preciso falar, eu acabei esquecendo. Mas há um médico no Flamengo que ele é mais velho, ele é da época do José Luiz Runco e ele é muito bom. Sabe o que fizeram com ele? Botaram ele para trabalhar nos esportes amadores, os esportes olímpicos. Tiraram ele do departamento de futebol do Flamengo. Segundo informações que eu apurei, isso foi feito porque ele detém técnicas que ele aprendeu e que ele praticava com José Luiz Runco. E ele era muito mais respeitado pelos outros médicos do que o Dr. Márcio Tanuri. Daí o que o Dr. Márcio Tanuri fez? Deslocou ele para os esportes olímpicos amadores, não deixando ele fazer o papel dele como médico dentro do Flamengo. Isso também trouxe uma queda muito grande. Por quê? Porque ele tirou um cara experiente, é um senhor já, que está no Flamengo há mais de 20 e tantos anos, e colocou o amigo dele, que nunca trabalhou no futebol, que prestou serviço para a empresa dele, caiu a qualidade. Mas por que ele tirou esse médico e colocou esse amigo dele no lugar? Porque o amigo dele o respeita, o amigo dele não questiona, segue o que o Márcio Tanuri faz. Esse médico, ele é muito mais experiente do que o Tanuri. Então toda a equipe médica do Flamengo observava mais esse doutor do que o Tanuri. Esse também foi um dos motivos da reformulação. Ou está fechado com o Tanuri, ou o Tanuri é o deus da medicina dentro do Flamengo, ou então ele tira. E isso não pode acontecer. Agora, em que momento que nós vamos fazer essa limpeza no departamento médico? Agora, não tem como. Tem que ser depois do dia 9. Já o Renato Gaúcho, não. Esse tem que sair agora. Tem o Marcelinho, tem o Fera, nada de pior do que já aconteceu. Pode acontecer nessa reta final de campeonato. Para o Renato Gaúcho ter que ficar até o dia 9. Não precisa, a torcida não suporta mais o Renato Gaúcho. Ele precisa sair hoje e a torcida não deve esmorecer. Deve continuar cobrando Marcos Braz, deve continuar cobrando todos os profissionais que tiverem em redes sociais para que a queda aconteça imediatamente, não no dia 9. Ok? Bom, o que eu quis explicar para vocês? Que vai haver sim uma reformulação no departamento de futebol, mas essa reformulação tem que ser feita por etapas. Não dá para chegar hoje lá, dar aviso prévio para todo mundo e mandar todo mundo embora. Tem que começar pelo Renato. Hoje, tchau, Renato e Alexandre Mendes. Piores treinadores que passaram no Flamengo nos últimos 10 anos, eu não tenho dúvidas disso. Felipe Luiz vai ser reavaliado hoje. O Flamengo treina às 14h30, se reapresenta às 14h30. Felipe Luiz vai ser reavaliado para saber o grau da lesão que ele teve na final da Libertadores da América. Eu acho, inclusive, que ele não teve lesão na final. Eu acho que é uma lesão mal curada por esse departamento médico porco que o Flamengo tem hoje. E eu aqui eu falo a verdade com vocês, olho no olho.
papas na língua nenhuma, tá? É o que o coração fala e o que eu apuro, que eu coloco aqui para vocês. Para mim, ele já vinha, não é informação dessa vez, mas para mim ele já tinha uma lesão mal curada que deu ruim lá na final da Libertadores da América. Sobre o Marcelo Gallardo, pelo que a imprensa argentina está divulgando agora de manhã, a seleção do Uruguai conseguiu marcar uma reunião com o Marcelo Gallardo e eles estão muito próximos aí de fazer a primeira oferta para o Gallardo. O Flamengo ainda não sentou com o Gallardo, ainda não falou nada com o Gallardo. Quem o Flamengo já sondou extraoficialmente, através de parceiros, foi o André Vilas-Boas e o Carlos Carvalhal. Jorge Jesus, chance zero de vir para o Flamengo. Carlos Carvalhal recebe muito pouco, se encaixaria dentro da parte financeira do Flamengo e está doido para ser convidado para vir. Mas o Flamengo entende que ele não tem ainda o tamanho do Flamengo para a situação que a gente vive agora. André Vilas-Boas está andando de carro, está andando de moto, ele é um esportista. Sempre foi assim. Por que ele está desempregado há um ano? Porque ele é caro demais para os times medianos lá da Europa. Ele já cansou de dar entrevistas dizendo que ele não precisa do dinheiro de treinador para sobreviver. Ele foi um lateral direito, se não me falha a memória, que ganhou muito dinheiro. Então ele escolhe o projeto que ele quer e ele escolhe para onde ele quer ir. Ele não é desesperado para aceitar um Betis, um Sevilha, não. Ele escolhe o projeto. E ele via até um tempo atrás com bons olhos vir para a América do Sul, apesar de ter dito que seria treinador por apenas mais 2 anos. 2022 completaria os 2 anos que ele falou que ele ainda gostaria de ser treinador. Então, para convencer o André Vilas-Boas, demandaria muita saliva e muito café do Marcos Braz, principalmente para ele reduzir a pedida salarial. Muitas pessoas me perguntaram, Fabrício, por que não o Leonardo Jardim? O Leonardo Jardim vai disputar o Mundial de Clubes agora, do dia 3 ao dia 12 de fevereiro, com o Al-Ahly. Foi campeão asiático, campeão da Champions Asiática com o Al-Ahly. Então, chance zero de trazê-lo para o Flamengo. O Paulo Fonseca, se não me falha a memória, está empregado. Está balançando, mas está empregado. O Vitor Pereira está balançando lá na Turquia também, mas continua empregado até a última vez que eu tinha visto. Vocês podem até colocar no comentário se eles já caíram. Eles estavam muito pendurados. O Vitor Pereira, por exemplo, dependia dos próximos 2 jogos, sendo um deles um clássico, para permanecer ou não lá na Turquia. Vocês podem até complementar aqui para mim se ele ainda está ou não. Ou seja, dentro desse leque que o Flamengo tem hoje de possibilidades, o Marcelo Gallardo está ali. Muita gente falando, ele é igual o Renato Gaúcho, ele prioriza taças. Esse prioriza mesmo, mas ele prioriza principalmente porque o elenco do River Plate sempre foi curtinho. Se ele ganha $500 mil por mês, é justamente porque o River Plate não traz grandes jogadores e não faz grandes contratações. A maioria das grandes estrelas do River Plate vem das categorias de base, como é o caso do Nicolás de la Cruz, por exemplo. Ou jogadores que amam um clube, estão voltando da Europa, voltam para o clube. Mas ele prioriza porque tem um elenco muito curtinho. No Flamengo, talvez, as coisas seriam diferentes. Eu acho o Marcelo Gallardo um baita de um treinador. Gente falando, ele é retranqueiro. Tanto não é que ele perdeu a Libertadores para o Flamengo por não ser retranqueiro, por querer jogar para frente, para ir para cima. O urso lá, que eu esqueci o nome dele, o atacante Lucas Prato, ele perdeu a bola no ataque e a gente conseguiu empatar e virar o jogo. Porque, em vez dele colocar a gente no meio de campo, fechar a casinha e ser campeão, ele foi para cima do Flamengo querendo fazer mais gols. Adoro essa coragem no Marcelo Gallardo e tenho certeza que vamos ficar muito bem servidos com ele caso a diretoria feche. Só que a diretoria está muito atrás. E tem um detalhe, a diretoria não pode fechar com ninguém agora, porque tem uma eleição no dia 4. O Rodolfo Landim só poderia conseguir barganhar que o cara ficasse até o dia 31 de dezembro. Não faz sentido. É preciso a eleição passar para que eles possam concretizar a vinda do novo treinador. Mas as negociações já começaram. Com o Gallardo, ainda não. Pessoal, por enquanto é isso. Eu espero ter esclarecido para vocês o máximo de pontos que eu vi a galera debatendo esse final de semana nas redes sociais. Espero que eu tenha passado um pouquinho do conhecimento do que é o estatuto e o organograma lá dentro do Flamengo. Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever se ainda não for inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.